Shalom, shalom, graça e paz, amados inscritos, saudades de estar aqui gravando, falando de Jesus para vocês, amém? Seguidores aqui do canal Lara de Paz, muito bom dia. Que Deus abençoe tremendamente a vida de vocês. Uma semana, hein? Quase uma semana aí sem gravar, né? O canal Lara de Paz em off, por conta, né? Da minha pressão, queridos. Eu tenho hipotiroidismo e às vezes a pressão fica assim, ó, oscilando. Mas o Senhor é bondoso. Ai, que maravilha, gente. Louvo o Senhor, porque Ele tem me sustentado, Ele tem me livrado, sabe, de doenças maiores, aleluias, né, e até mesmo da morte. Amém? Tem me dado esse escape aí diariamente, em nome de Jesus. Aleluias. Mas enquanto há vida, enquanto há fôlego de vida, vamos adorá-lo, vamos falar dele. Tudo é para Ele, não é sobre mim, nem sobre vocês, mas é Ele, amém? Glória a Deus. Deus abençoe, queridos. Vamos retornar, né, a falar de José. José agora vai interpretar sonhos, né? Os sonhos de Faraó. Oh, glória, viu? Tá vendo? Amados, quando eu penso em José, eu penso assim, quando o Senhor tem um propósito para alguém, não tem como dar errado. Os irmãos José deixaram muito claro aqui que fizeram o que fizeram por inveja, que queria ver se o sonho deles se ia realizar. Amém? Muitas pessoas podem colocar-se no seu caminho, né? Para fazer você tropeçar, para você cair, para ver se você para de caminhar na presença de Jesus. Amém? Mas eles pensam que a nossa fé está baseada neles. Não, não teme a homem nenhum. Amém? Só teme a Deus. Deus é Deus, querido. Se você vê que José aqui estava num local, num país, né, com um povo que não era o povo dele. Aleluias. E ali estava o Senhor. E ali teve problemas, né? Mas o Senhor o tempo todo foi com José. Você tem que ter certeza de uma coisa: quem te chamou, quem fez a promessa, é Deus? Pergunte isso: é Deus que fez? É Ele que te chamou? Se sim, querido, avance, sem medo. Amém? Quem não tem problema. Ah, Conceição, mas eu já passei por isso em outro lugar. Já tive uma decepção ali. Que decepção? Amém? Louvado seja Deus. Dá as costas para o inimigo. Dá as costas para ele. É só isso que ele merece. Desprezo só da nossa parte. Amém? E prossiga para o alvo. Nós não temos muito tempo. Nós não temos muito tempo. Nós estamos vendo que a vinda do Senhor está cada dia mais intensificada. E esse devocional que eu apresento aqui, eu acredito que você já tenha avançado, viu? Eu espero que sim. Se você está me acompanhando na leitura bíblica aqui é apenas uma explanação da palavra. Não é nada assim, né, muito contextualizado, nem estudo, apenas uma explanação do que o Espírito Santo quer se revelar nesse momento aqui da leitura. Mas eu acredito que se você estiver lendo e estiver meditando em oração em cada capítulo de devocionais aqui, eu creio que você está muito mais longe do que eu nessa leitura bíblica. Aleluias! Então, querida, é sobre intimidade com Deus. Essa intimidade é única. Não é cicrano. Aí eu tenho um pastor muito avivado, abençoado, louvado seja o Senhor. Amém? Mas isso aí não isenta nem eu nem você de termos nosso momento único. Por quê, queridos? Pense na passagem das 10 virgens, das prudentes. Nós vamos chegar lá. Mas pense nessa passagem. Amém? Em nome de Jesus.
Imagina, né? Chegando agora você não tem isso aqui de azeite, porque você não tem um relacionamento com Deus. Amém? Isso é único entre você e Ele. Amém? O Espírito Santo é uma pessoa. Nós não os vemos com esses olhos aqui. Nós não podemos enxergá-lo, mas nós sabemos que só no espiritual nós podemos tocá-lo, senti-lo. E ele, quando ele fala que a respeito de sonhos, dos sonhos de José aqui, realmente isso acontece. Deus, ele nunca vai fazer algo na minha e na tua vida sem falar antes. Amém? Ele vai revelar para você. Você vai falar, não acredito, não creio. Eu teve um dia que ele me deu um sonho. Eu insisti muito, querido, em ficar num local. Eu voltei para uma igreja, eu retornei a uma igreja que eu sirvo há muitos anos mesmo, eu sirvo nessa igreja. E desde quando eu comecei. E quando eu retornei, porque meu esposo estava muito apegado lá, né? E então eu retornei para esse local, falei, não. E Deus falando, não, eu quero ir, eu te chamei para isso, eu te chamei para aquilo, eu falei, Senhor, né? Como eu fazia minha esposa entender isso. Amém? A gente tem essas coisas, né? E aí? Só sei que quando Deus falou comigo no sonho, eu entendi. Falei, não acredito. Ele me mostrou tudo. Passou um filme na minha mente, assim, eu falei, Senhor, eu não quero crer, eu não quero crer. Às vezes você não vai querer crer. Você vai falar, não, é impossível, isso é coisa minha, isso é loucura. Deus não te deixa enganado, queridos. Pense nisso. É loucura para mim, é loucura, né, para muitas pessoas. Deus não nos deixa enganado em local nenhum. Quem te chamou foi Deus. E Deus vai te levar aonde Ele quiser. Amém? E como eu disse, vamos falar sobre José, porque José é esse entende de sonho, viu? Diz assim a palavra do Senhor. Passado 2 anos completos, Faraó teve um sonho. Parecia-lhe achar-se ele de pé junto ao Nilo. De repente subia 7 vacas formosas à vista e gordas e passavam no corriçal. Após elas subiam do rio outras 7 vacas, feias e da vista, né? Magras, e pararam junto à primeira e à margem do rio. As vacas feias, avistas e magras, comiam as 7 formosas, avistas e gordas. Então acordou o faraó. Tornando a dormir, sonhou outra vez, de uma vez só, saíam 7 espigas cheias e boas. E após elas nasciam 7 espigas mirradas, crestadas do vento oriental. As espigas mirradas devoravam as 7 espigas grandes e cheias. Então acordou Faraó. Fora isto um sonho. Que sonho horrível, né? Às vezes acontece com a gente dorme, tem um pesadelo, né? E quando o pesadelo se repete, queridos, misericórdia, aí que o negócio fica tenso, não é verdade? Vamos continuar. De manhã, achando-se ele de espírito perturbado, mandou chamar os magos do Egito e todos os seus sábios e lhes contou os sonhos, mas ninguém que nos interpretasse. Então disse a Faraó, o copeiro-chefe, lembro-me hoje das minhas ofensas. Estando Faraó muito indignado contra os seus servos, pondo-me sob prisão na casa do comandante da guarda, a mim e ao padeiro-chefe, tivemos um sonho na mesma noite, eu e ele. Sonhamos, cada um sonho com sua própria significação. Aqui começa a contar, né, esse copeiro-chefe, né, a respeito de José.
Achava-se conosco um jovem hebreu, servo do comandante da guarda. Contamos-lhe os nossos sonhos, e ele nos interpretou a cada um segundo o seu sonho. E como nos interpretou, assim mesmo se deu. Eu fui instituído ao meu cargo, o outro foi enforcado. Então Faraó mandou chamar a José e fizeram sair de pressa, das masmorras. Ele se barbeou, mudou de roupa e foi apresentar-se a Faraó. Este lhe disse: tive um sonho e não há quem o interprete. Ouvi dizer, porém, a respeito que quando ouves um sonho, podes interpretá-lo. Respondeu-lhe José: não está isso em mim, mas Deus dará a resposta favorável ao Faraó. A glória ele deu para quem? Para Deus. Amém? Não está em mim, não está em você. Aleluias. É Ele, tudo por eles, amados. Continuando aqui. Então contou o Faraó a José: no meu sonho estava eu de pé na margem do Nilo, e eis que subia dele 7 vacas, gordas e formosas à vista, e passavam no corriçal. Após estas subiam outras vacas fracas, muito feias, à vista, e magras. Nunca vi outras assim disformes, em toda a terra do Egito. E as vacas magras e ruins comiam as primeiras 7 gordas. E depois de as terem engolidos, não davam aparência de a terem devorado, pois o seu aspecto continuava ruim como no princípio. Então acordei. Depois vi em meu sonho que 7 espigas saíam da mesma haste, cheias e boas. Após elas nasceram 7 espigas secas, mirradas e crestadas do vento oriental. As 7 espigas mirradas devoravam as 7 espigas boas, contendo aos magos, mas ninguém houve que me interpretasse. Então lhes respondeu José: o sonho de Faraó é apenas um. Deus manifestou a Faraó o que há de fazer. As 7 vacas boas serão 7 anos. As 7 espigas boas também 7 anos. O sonho é um só. As 7 vacas magras e feias que subiam após as primeiras serão 7 anos, bem como as 7 espigas mirradas e crestadas no vento oriental. Serão 7 anos de fome. Esta é a palavra, como acabo de dizer a Faraó, que Deus manifestou a Faraó o que ele há de fazer. Aleluia. Deus, quando ele precisa fazer algo, como eu falei, não tem ninguém que impede, nem nada que impede. Seguir-se-ão 7 anos de fome, e toda aquela abundância será esquecida na terra do Egito, e a fome consumirá a terra. E não será lembrada a abundância na terra, em vista da fome que seguirá, porque será gravíssima. E o sonho de Faraó foi dúplice, porque a coisa é estabelecida por Deus, e Deus se apressa a fazê-la. Deus tem pressa. Querido, Deus tem pressa na minha e na tua vida. Amém? Em nome de Jesus, não fique aí prostrado. Deus tem pressa. Perdão. Agora, pois, escolha Faraó um homem ajuizado e sábio, e o ponha sobre a terra do Egito. Faça isso, Faraó, e ponha administradores sobre a terra. E tome a 5ª parte dos frutos da terra do Egito, nos 7 anos de fartura.
Ajuntem os administradores toda a colheita dos bons anos que virão. Recolham cereal debaixo do poder de Faraó para mantimento nas cidades e o guardem. Assim o mantimento será para abastecer a terra nos 7 anos de fome que haverá no Egito, para que a terra, né, não pereça de fome, perdão. Queridos, por que 7 anos? Deus, ele gosta muito de trabalhar com o número 7. 7 é o número de Deus. Pensa assim, 70 vezes, né? 70 vezes 7 e vai por diante, né? 7 é o número de Deus. Amém? O conselho foi agradável a Faraó e a todos os seus oficiais. Disse Faraó aos seus oficiais: acharíamos porventura um homem, né, como este, a quem há o Espírito de Deus? Que reconhecimento, né? Louvado seja Deus, eu fico muito feliz, né? Quando eu vejo, né, aqui Deus mostrando a sua glória, né? Deus mostrando a tua glória, aleluia. E o povo, né? Aquele que tem inteligência, viu? Reconhecendo isso. Tem muita gente que se acha tão superior a Deus que não consegue reconhecer, né? Que Deus está habitando uma pessoa, que Deus está fazendo, né? Olha quanta humildade de Faraó aqui, né? Depois, né? Disse Faraó a José: visto que Deus te fez saber tudo isto, ninguém há tão ajuizado e sábio como tu. Administrarás a minha casa e a tua palavra obedecerá todo o meu povo. Somente num trono, né, eu serei maior do que tu. Disse mais Faraó a José: vês que te faço autoridade sobre toda a terra do Egito. Então tirou o Faraó o seu anel de sinete da mão e a pôs na mão de José e fê-lo vestir roupas de linho fino e lhe pôs no pescoço um colar de ouro e fê-lo subir ao segundo carro e davam, né, e clamavam, perdão, diante dele: inclinai-vos, louvado seja Deus. Desse modo, né, desse modo, o constituiu sobre toda a terra do Egito. Amém? Foi em público. Amém? A honra ali foi em público, querido. Louvado seja o Senhor. Louvado seja Deus. Disse ainda Faraó a José: eu sou Faraó. Contudo, sem a tua ordem, ninguém levantará mão ou pé em toda a terra do Egito. E a José chamou Faraó de Zafenete Paneia, e lhe deu por mulher Asenate, filha de Potifera, sacerdote de On, e percorreu José toda a terra do Egito. Era José da idade de 30 anos quando se apresentou a Faraó, rei do Egito, e andou por toda a terra do Egito. Perdão, amado. 30 anos. Com quantos anos José foi vendido? Acho que 17 anos, né? Diz a palavra. Quantos anos esse homem ficou longe da terra dele, longe da parentela dele? Quantos anos, querido? 30 anos. Ele foi liberto. Às vezes a gente passa 2, 3 anos, 7 anos também, né? Eu acredito, perdão aqui, acabei me atrapalhando, mas eu acredito que o seu cativeiro, em nome de Jesus, assim como de José, está perto de, sabe, de Deus dar um fim em nome de Jesus. Amém? Guarde essa palavra, guarde essa passagem em nome de Jesus. Aleluias. Aqui é 7 anos. A palavra 7 é algo assim, sabe, sagrado para o Senhor. Ele usa esse número 7 quase em todas as coisas que a gente vê, ele usa o número 7. E aqui José, 30 anos, José foi liberto. Amém? Às vezes você vai falar assim: nossa, mas tem tantos anos.
Eu vou desistir. Não desista. Qualquer hora vão mandar te chamar. Assim como mandaram chamar e buscar José. Esteja pronto, esteja na posição, queridos. Amém? Prosseguindo em nome de Jesus, nos 7 anos de fartura da terra produziu abundantemente, tá? 7 anos, como ele falou. E ajuntou José todo o mantimento que houve na terra do Egito durante os 7 anos e os guardou nas cidades. O mantimento do campo ao redor de cada cidade foi guardado na mesma cidade. Assim ajuntou José muitíssimo cereal, como a areia do mar, até perder, né, a conta, porque ia além das medidas. Antes de chegar à fome, nasceram os 2 filhos de José, aos quais lhe deu a Zenate, filha de Potifera, sacerdote de On. José, ao primogênito, chamou de Manassés, pois disse: Deus me fez esquecer de todos os meus trabalhos e de toda a casa de meu pai. Ao segundo chamou-lhe Efraim, pois disse: Deus me fez próspero na terra de minha aflição. Passados, os 7 anos de abundância que houve na terra do Egito, começou a vir os 7 anos de fome, como José havia predito. E havia fome em todas as terras, mas em toda a terra do Egito havia pão. Glória a Deus, né? E sentindo toda a terra do Egito a fome, clamou o povo Faraó por pão. E Faraó dizia a todos os egípcios: Ide a José, o que ele vos disser fazeis. Havendo, pois, fome sobre toda a terra, abriu José todos os cereais e vendia aos egípcios, porque a fome prevaleceu na terra do Egito. E todas as terras vinham, né? Todas as terras vinham ao Egito para comprar de José, porque a fome prevaleceu em todo o mundo. Vejam bem. Glória a Deus, palavra do Senhor Jesus. Aleluia. Queridos, importante, né? Essa passagem para nós. Amém? Louvado seja o Senhor Jesus por isso, porque o Senhor usou aqui algo, né? Usou de um sonho para preparar, né, ali aquela cidade, amém? Aquele local, não, nem chamamos de local, né? Um território grande, o Egito, né? No Egito, um território muito grande. Então, para preparar, amém? Como eu disse, o Senhor, ele não faz nada sem antes eu e você não saber. Você vai falar assim, mas eu tive um pressentimento, né? Mas se liga, fique vigilante, ore, se posicione, porque, né, o Senhor é bom. O Senhor, ele é bom, queridos, muito bom. Aqui ele exaltou José ali no Egito. Eu falo que o Senhor não mente. O Senhor, ele jamais vai mentir para mim ou para você. Ele jamais vai nos confundir. Amém? Nós é que muitas vezes não, né, temos paciência para esperar. Nós é que muitas das vezes, queridos, somos ansiosos. Aleluias. E acabamos, né, caindo. Guarde a palavra do Senhor. Se o Senhor falou com você, guarde a palavra. Guarde a palavra dele. Amém? Porque ele vai falar de uma forma ou de outra, ele vai usar pessoas, ele vai falar diretamente com você. O que ele tem para falar com você, ele vai falar diretamente com você, viu? Aqui, Faraó não era temente a Deus. E ele falou com quem? Com Faraó. Amém? Então, por que com você ele não vai falar? Aleluia. A gente sabe que a história de José é uma história muito
É uma história de tratamento. É uma história que, sabe, a gente precisa aprender com ele. Porque aqui vai falar de traição, aqui vai falar de superação, vai falar de inúmeras passagens que nós passamos nas nossas vidas também. De abandono, humilhação. Amém, queridos? Sabe? Vai falar de muita coisa. Então, reflita nessa passagem. Sabe? Deixa o Senhor falar com você. Amém? Onde quer que você estiver, qualquer tipo de trabalho que você estiver fazendo, faça com amor. Faça com alegria. Faça o melhor que você puder. Assim foi José. José era escravo, mas ele fazia tão bem o seu trabalho que ali ele foi colocado, subiu, né? Foi subindo. Amém? Aleluia! E isso levou ele a ser governador do Egito. Faça o seu trabalho, fazendo ele bem feito, qualquer trabalho. Se foi o Senhor que colocou você ali para fazer, faça, em nome de Jesus. E a gente vê aqui que José se casou com uma egípcia, e a Bíblia também aqui vai dizer que essa mulher, né, ela também compartilhou da mesma fé de José, adorando o mesmo Deus de José. Aleluia. Então, queridos, Deus ele não faz acepção de pessoas. Ele não exclui ninguém. Ele não exclui porque aí é cananeu, aí é egípcio, não. Não está nisso. Está no coração que você apresenta para Deus. Na sua forma de agir. Como eu falei sobre relacionamento, né? Comecei falando sobre reino. Onde que está o reino de Deus? Está ali? Não, está aí. Dentro de você. É lidando uns com os outros. Amém? Vai ter momentos difíceis, com certeza. Né? Dá uma respirada boa, conta até 10, amém? E vamos para frente, vamos para cima, em nome de Jesus, porque o inimigo, ele tá aí, e até muitos escolhidos, queridos, muitos vão perecer, muitos que foram escolhidos vão ser enganados por Satanás, já estão sendo, amém? Vamos orar. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, entregamos, Pai querido, esse devocional nas tuas mãos. Ah, Senhor, obrigada por ter falado conosco. Senhor amado, eu coloco aqui mais uma vez esse inscrito, Pai. Essa pessoa que está entrando agora aqui, ó Deus, que está nesse momento conhecendo o canal, Senhor. Abençoe a vida dessa pessoa, fale com ela tremendamente, Senhor. Que o lar dela possa ser, Pai amado, ali ter um mover diferente, ó Deus. Algo assim que uma experiência que ela nunca teve, Senhor, na vida dela. Só o Senhor pode fazer, Pai, realizar o impossível na vida de cada um aqui, cada inscrito, Pai. Fale mais ao coração desse meu irmão, dessa minha irmã, Senhor. Ah, Senhor amado, multiplique, Pai. Multiplica, Senhor, essa palavra. Assim eu oro, Pai, colocando esse dia nas tuas mãos. Conduza-nos, Senhor, na direção certa. Nós sabemos em quem está conosco, quem está segurando na nossa mão. É o Senhor. Confiamos em Ti, ó Pai. Assim nós oramos no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Queridos, até amanhã. Amém? Espero vocês aqui e reflitam o que você faria. O que você faria no lugar de José? Amém? Reflita sobre isso, em nome de Jesus. Se você aprendeu com José, com certeza você tá, né? Você tem algo para oferecer. Amém?
Deus abençoe a todos vocês. Um beijo e até amanhã, em nome de Jesus.